aquilo, tempo, energia, bens, tudo que nós entregamos em devoção a esse que nos amou, é de valor eterno. É registrado nesses anais eternos. De tal forma, irmão. Mais uma coisa incrível que nós poderemos ouvir naquele dia, aquela voz. Se formos fiéis, aquela voz dirigida a nós. Muito bem. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, porque sempre é pouco, não é? Sempre é muito pouco que nós podemos fazer, por mais que nos gastemos 24 horas por dia, em função do que o Senhor tem a realizar no seu coração, nessa terra, para o seu testemunho, para a sua glória, para a sua satisfação. É tão pouco que cada um de nós faz. Mas ele diz, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deixa eu comentar sobre isso que ele falou, fiel no pouco, muito eu lhe darei. Então vamos lá. Deus me deu tudo que eu tenho. Primeiro, Deus me deu tudo que eu tenho. Tudo. Até problemas de saúde. Não é que ele deu. Eu não obedeci e tenho problemas de saúde. Paulo, é bom vocês saberem que Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne. E Paulo subiu aos céus. Mas creio, pelo entendimento meu, que ele tinha espinho na carne, que era uma... Eu não sei se ele não enxergava bem, enfim, tinha problema. Então tudo é Deus. Tudo Deus sabe o que está acontecendo. Mas vamos falar de uma parte positiva. Deus me deu carro, casa, dinheiro no banco, não tenho dívidas. Aí eu podia pegar o dinheiro, como eu falei, ir para Dubai. Todo mundo fica falando, vai para Dubai e tal, né? A minha filha às vezes brinca e fala assim, não, eu não iria para Dubai. Tá bom, vai para algum lugar, tem dinheiro, vai para algum lugar, vai viajar. Vai gastar de alguma forma para as coisas do mundo. Eu não posso. Não. Porque o dinheiro que eu tenho não é meu. Tá lá no banco, tá lá no mundo, tá lá, tá lá. O dinheiro é do Mauro. Mas não é. Quem tem vida espiritual, o dinheiro não é dele. Ele administra. E mesmo assim, hoje eu administro em termos de comando, não administro em termos como executivo. E o que acontece às pessoas que estão administrando? Que deviam de administrar como se fosse deles. Não administram. Trazem toda hora um prejuízo aqui, outro prejuízo lá. Mas com quem que elas vão se ver? Com Deus. Porque tudo que foi dado a qualquer um de nós administrar, foi dado por Deus. E se nós não administramos direito, o que é administrar direito? É o eu da pessoa? Não, é pelo Espírito Santo. Esse que é o problema. Então a pessoa trabalha, faz, mas ela não consegue nem ouvir, porque ela não tem audição ao Espírito Santo. Ela corre para baixo, faz isso, faz aquilo, e depois você chega para ela, tá errado, ela fica brava, porque ela tá pensando no eu. Como pode estar errado se eu, é exatamente errado porque foi você, o eu teu, que fez isso. Se você fosse guiado pelo Espírito Santo, então estaria 100% certo. É isso que eu procuro. A minha vida toda. Cada vez que está melhor o Espírito Santo falar o que ele está mandando. Não o eu. Cada vez eu falo menos do termo. Falei muito já. Dá murro em ponta de faca. Porque eu falava uma coisa, eu pensava uma coisa, eu não tinha maturidade espiritual. E é bom, se eu entendi, essa outra pessoa entendeu. Não. Se ela não ouve o Espírito, ela não entende. Eu posso repetir 200 mil vezes. Tem casos que eu passo 5 mil anos. 5 mil anos não. 5 anos falando para a pessoa, 1 ano. Estou falando 5 porque é o caso recorde que eu tenho. 5 anos falando para a pessoa uma coisa, a pessoa não ouve. Porque ouvir não é só ouvir o som. É realizar. Por exemplo, fulano, fecha a porta. Ela escutou, mas ela não fechou. Fulano, fecha a porta. Ela escutou, mas não fechou. Fulano, fecha a porta.
E ela não fechou. Agora vamos fazer melhor do que fechar a porta. Abra a porta. Abra a porta para o Espírito Santo. Ela não abre. Abre a porta para o Espírito Santo. Não abre. Sabe por que eu não abro a porta para o Espírito Santo? Porque se o Espírito Santo adentrar, habitar o coração dessa pessoa, ou de qualquer pessoa, essa pessoa vai ter que morrer para as coisas do mundo. Mas são tão gostosinhas as coisas do mundo. É festinha, é bolinho, é presentinho, é carrinho, é o lero-lero. Que bonita, que isso, que você é maravilhosa. Nossa, você estava ótima. E selfie para baixo, e selfie para cima. Que lindo, que é uma hipocrisia. É uma hipocrisia. E Cristo? Ninguém fala de Cristo. Deus veio, se encarnou para te salvar e você está querendo ganhar louros de seres humanos? Por que você não vive em Cristo que deu a vida dele por você? Entra no gozo do teu Senhor. Que lindas palavras. Como já disse outras vezes para os irmãos, o senso que tem quando penso nisso é que quando nós ouvimos o Senhor falando essas palavras, mesmo que o nosso olhar dele seja dirigido assim na nossa direção, acho que nós iremos olhar para trás para ver com quem que ele está falando. Quem é o servo bom e fiel que ele está falando? Diante do tão pouco que cada um de nós pode fazer. Mas que Senhor nós temos, não é? Somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Ele tem entre nós um reino de servos, ou um reino de sacerdotes. Ele está edificando uma casa, um reino de sacerdotes. Sua casa é um reino de sacerdotes para oferecer a ele sacrifícios, 1 Pedro 2, espirituais, agradáveis. Olha aí o agradável. Porque ele é a pedra angular e nós somos as pedras vivas. Concluindo então, amados irmãos, vamos deixar aqui esse assunto da Maria Madalena. Nós temos mais 10 minutos para o meio-dia. Então vamos usar esses 10 minutos com a última narrativa. E ela está em Lucas 8, a narrativa do endemoniado Gerazeno. Mas eu gostaria de lê-la, e realmente vou ser breve aqui, com esse complemento. Gostaria de lê-la em Marcos, capítulo 5, por favor. A mesma narrativa. Ela está em Mateus, Marcos e Lucas. Vamos lê-la em Marcos, porque há dois detalhes aqui. Interessante a Bíblia. 4 pessoas, através do Espírito Santo, todas elas, escrevendo a mesma passagem, mas cada um, o estilo de cada um, mas sobre a orientação do Espírito Santo. Quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo, de ponta a ponta. Quem tem que escrever a sua vida, a minha vida, é o Espírito Santo. Ideal que fosse de ponta a ponta. E o mundo nos corrompe a ter o Espírito Santo escrevendo nos nossos corações. Acorda, não pode existir coisa melhor. O mundo é infinitamente menor que qualquer coisa do reino. Começar pela vida eterna. Mas e teu amor de Cristo? Aquele que deu a vida por você, por mim, por nós. Ter esse amor, você não vai ter amor de ninguém na face da terra como o amor de Cristo. Seu cônjuge, seus filhos, seus pais, ninguém terá um amor igual de Cristo tem por nós, que escolhemos viver nele. Presentinhos tem nada a ver com o presente, os galardões, as coroas da vida eterna. Trabalhar para Cristo é a melhor coisa do mundo. Ser cooperador do reino de Cristo é a melhor coisa do mundo. É o melhor trabalho. E eterno. E a gente está querendo viver essa vidinha que seja de 100 anos aqui. Quando começa a ter 60, 70, começa a ter uma vida totalmente
esqueci a palavra, totalmente para baixo, o corpo já não manda mais, vive no médico, tem uns que até antes, tem AVC, outras moléstias, mas enfim, vamos escutar. Aqui que eu queria destacar.